Bora, bom dia! Vamos começando, vamos chegando para mais uma live de Play na Semana. Deixa eu colocar aqui. Play na Semana. Alegria. Alegria com a visão sistêmica. Vamos lá. Deixa eu chamar aqui também. Enviar live. Vamos enviar para pessoas aqui, mulheres, que possam gostar desse conteúdo, que faça sentido. Vamos. Uhum. Muito bem. Hoje nós vamos olhar aqui nesta live para algo que pouco vejo falando sobre a visão sistêmica ou em relação à visão sistêmica e que faz muita diferença na vida, que é a alegria. E sábado, dentro da palestra que eu ministrei para as empresárias, empreendedoras aqui da região, né, da Grande Florianópolis, eu trouxe os pesos invisíveis relacionados ao que puxa o freio de mão do negócio, né? Que atrapalha o desenvolvimento do negócio, para o negócio crescer. E só que além, né? Muitas vezes nós apontamos para aquilo que faz parar, para aquilo que atrapalha. E não damos ênfase para aquilo que é positivo, para aquilo que faz a coisa acontecer. Então, eu quis trazer hoje no Play da Semana, no Play na Semana, sobre alegria. Alegria, porque muitas vezes você está vivenciando um momento na sua vida que é desafiador, um momento que não te convida a estar na alegria, só que se você estivesse, faria total diferença. Se você estivesse, te levaria para um outro nível no teu negócio, para um outro nível na tua vida. E o quanto muitas vezes nós escolhemos olhar para aquilo que não está bom para nossa vida e a gente só dá foco para o copo meio vazio, ao invés de dar ênfase para o copo meio cheio. Faz sentido? Então, antes de nós iniciarmos o tema de hoje, quero me apresentar. Meu nome é Brenda Heinck, sou terapeuta sistêmica, consteladora, mentora de mulheres, mentora de negócios e a terapeuta das empresárias. Né? Atuo muito com mulheres que têm negócios, que querem destravar os seus negócios, sempre com a visão sistêmica. Porque muito do que atrapalha o desenvolvimento do nosso negócio acontecer, do dinheiro entrar, daquilo que a gente quer alcançar, está vinculado às nossas lealdades invisíveis. Está vinculado àquilo que a gente não consegue ver com os nossos próprios olhos. E tem uma frase que eu gosto muito, que é que dentro da garrafa a gente não consegue ver o rótulo, né? Então, alguém de fora sempre mostrando um caminho fica mais fácil, fica mais leve.
E a visão sistêmica, ela nos traz, né, muito esse conhecimento, muito essa percepção, um estilo de vida, de se colocar no seu lugar. É uma frase que a gente ouve muito, né? No seu lugar você ganha força. Ocupe o seu lugar, volte para o seu lugar. Então, como terapeuta sistêmica, terapeuta das empresárias, terapeuta e mentora de negócios de mulheres, quando a gente fala que o dinheiro não está entrando com facilidade, o negócio ele não está fluindo, parece que é comum, parece que é rotineiro não ser fácil. Não. Pode ser até comum, de fato, mas não é normal. E o movimento que a gente faz é o quê? Ocupar o seu lugar com força, olhar para o seu negócio, olhar para o seu CNPJ para que ele ganhe força. Porque o negócio ele segue o dono. E nós, como donas do nosso negócio, nós, como donas do nosso CNPJ, o nosso negócio ele ganha força se nós estamos ocupando o nosso lugar de força. Faz sentido? Então, hoje, eu quis trazer aqui, falar de alegria, olhar para a alegria, porque a alegria ela também é sistêmica. A alegria, ela também tem um lugar. E a alegria, ela também funciona como uma ferramenta de força para nossa vida, para o nosso negócio, para o nosso dinheiro. Por isso eu coloquei aqui o tema hoje. Plena semana, alegria chama dinheiro. Porque de fato, e como sistêmica que sou, que trago abordagem sistêmica, as nossas lealdades invisíveis, vou olhar para a nossa ancestralidade, qual que é o registro que está na nossa história familiar, eu vou muito além da visão sistêmica. Eu adoro falar sobre vibração, adoro estudar sobre vibração, sobre axis consciousness, que eu nem sei falar direito, mas é a consciência, né? A ampliação da consciência. E a visão sistêmica é o quê? É você ter consciência. É uma coisa que eu falo muito para as minhas alunas. Presença e consciência. Presença e consciência. Então, quanto mais consciência do que tem no universo que tange a sua vida, quanto mais consciência, mais presença você tem, mais facilidades você pode adicionar no teu dia a dia. Mais prosperidade, mais abundância você pode adicionar no teu dia a dia. Então, a alegria, ela não é muito falada na visão sistêmica, mas ela é muito sistêmica. Porque a alegria, ela está totalmente vinculada com a nossa força vital. Ela está totalmente vinculada ao nosso fluxo de vida. E existe um movimento que nós falamos muito dentro da visão sistêmica, que é o quê? Movimentos contrários à vida. Que não significa morte, não significa suicídio. Movimentos contrários à vida é tudo aquilo que me leva para o menos. Tudo que me leva para o menos é um movimento contrário à vida. Como assim, Bre? Não estou entendendo movimentos contrários à vida. Escassez, tristeza, briga, picuinha, preocupação demais, pensar demais no outro, me preocupar em excesso de como o outro está indo, e eu tenho que ir lá ajudar, porque está nas minhas mãos o bem-estar do outro. Salvo os seus filhos, tá? Essa preocupação a gente tem que ter com os nossos filhos. Mas irmão, pai, tio, quem seja, quando você se ocupa demais da vida do outro, você está em um movimento contrário à vida. Por quê? É como se você... Deixa eu pegar aqui, para ficar mais fácil de explicar. Senti de puxar meus bonequinhos aqui. Essa live ela vai ficar gravada, depois ela vai pro YouTube. Então, é muito bom que fique bem explicadinho, porque não importa se você está aqui no ao vivo, não importa se você está assistindo aqui no gravado, você vai receber toda essa informação e vai fazer sentido para você. E eu tenho certeza que vai mudar muito, muito aí a sua forma de pensar, a sua forma de ver as coisas. E você que está aqui já no ao vivo, envia essa live aí para 5 amigas. Envia essa live, porque informação boa, informação compartilhada, né? Vamos lá. Movimentos contrários à vida. Deixa eu pegar aqui a minha estrelinha, que eu gosto de sempre simbolizar a minha estrelinha como vida.
Ó, aqui está sua mamãe, aqui está o seu papai. Aqui está você, que foi originada, né, desse casal. O que é o certo na nossa vida? Aqui, essa estrelinha simboliza a vida. O que é o certo na nossa vida? É nós nascermos, crescermos, evoluirmos e caminharmos para frente, para a vida. Só que quando acontecem movimentos que eu quero me ocupar demais com a vida dos meus pais, com a vida dos meus irmãos, preocupação exacerbada, se eles dão conta, se eles conseguem tomar suas decisões sozinhos, o que eu faço? Eu viro de costas para a vida, para ficar cuidando do que vem antes. E aí eu estou de costas para a vida. Ao invés de olhar para a vida e caminhar em direção à vida. Isso é movimentos contrários à vida. Isso é um movimento que me tira do fluxo da vida. E por isso que muitas pessoas começam a ficar doentes. Por isso que muitas pessoas começam a ficar tristes, deprimidas, o dinheiro não chega, porque você está fora de lugar. Porque cuidar dos seus pais, no sentido de ser maior que eles, né? Não estou falando aqui de idosos que precisam de ajuda ou uma ajuda pontual, quando sua mãe e seu pai pedem, mas no sentido de uma preocupação além da conta, de uma preocupação que te tira de um momento que você deveria estar cuidando do seu negócio, cuidando da sua família, do seu marido, dos seus filhos, e te faz ir para lá, te faz cuidar em excesso. Faz sentido? É fácil de compreender isso aqui que eu tô querendo dizer? Então, quando eu estou fazendo movimentos contrários à vida e me causa desconforto, me causa sensação de peso, cansaço em excesso, sobrecarga, significa que eu estou em movimentos contrários à vida. E a alegria, o fluxo de alegria no corpo, ela é um dos grandes sinais que a gente está alinhada. Alinhada com o nosso destino, alinhada com o nosso lugar, alinhada com o nosso propósito. Ela é totalmente relacionada ao nosso sentimento de pertencimento e honra no amor. E não honra na dor. Porque muitas vezes a falta de alegria, ela também vem a serviço de uma necessidade de manter o peso do sistema, de manter o fluxo de escassez. O fluxo de escassez é boa, né? Mas a falta de prosperidade, que já está em registro dentro do teu sistema familiar. Então vamos lá. Quando existe ausência de alegria no teu dia a dia, porque você está na correria, porque você está brigando demais, teu marido, namorada, enfim, ele não consegue ter um relacionamento tranquilo. Quando está pesado demais, fazer o que deveria ser leve, o que deveria estar no teu intuito aí do teu dia a dia, de fazer o teu negócio crescer. O normal da vida é o fluxo, é a prosperidade, é a abundância. E se algo te leva para o menos, se algo te leva para aquilo que não é alegre, para aquilo que não faz o teu coração pulsar, você pode ter certeza que você, muito provavelmente, está fora do seu lugar. Muito provavelmente, você está olhando para alguma lealdade invisível do teu sistema que te faz vivenciar esse menos. Menos felicidade, menos alegria, menos prosperidade, menos dinheiro, menos abundância.
Porque a alegria, ela vem num movimento de eu faço parte do meu sistema familiar, eu honro o meu sistema e faço de algo de bom com o que eu recebi. Sabe, já ouviu aquela frase descansar em Deus? Independente do que está acontecendo, eu sei que o fluxo da vida é pro mais. Eu sei que o fluxo da vida é de abundância. Então eu vou me manter bem, eu vou me manter alegre. Mas o quanto também eu me manter triste, no menos, me faz pertencer à minha origem, do lugar que eu vim. Me faz ser parecidinha com a minha mãe, quando ela era braba, quando ela sofria, quando ela era triste, quando ela estava brigando com meu pai. Entende? Quando a gente permite também se colocar no lugar de filha, de receber dos nossos pais. Eu, por muito tempo, eu não sabia receber da minha mãe. Por muito tempo, para mim, era difícil me colocar nesse lugar de filha. E, claro, né, obviamente, muitas coisas eram pesadas para mim. Mas eu senti assim um peso. A vida ela não era leve. Eu tava sempre, sabe o pincher que tá sempre tremendo? Eu era esse pincher. Eu era que nem um pincher, eu não conseguia ter a facilidade, alegria e glória na vida. Não tinha, não era fluido pra mim, não era leve. O meu marido me falava assim: "Nossa, as coisas com você elas não são leves". E eu ficava sempre nessa tremedeira assim de parece que a qualquer momento eu tenho que estar pronta pra guerrear. Eu tava sempre armada, sempre armada. E eu lembro que teve uma vez que a minha mãe, ela começou a fazer terapia também. E aí ela foi na minha casa pra limpar a minha casa, fazer um pãozinho. E eu fiquei extremamente desconfortável. Pra mim, assim, foi muito estranho. Eu fiquei, o que essa mulher tá fazendo aqui, gente? Dentro da minha casa? E aí, eu lembro que ela limpou, ela cuidou, ela fez tudo. Tudo, tudo, tudo. E pra mim aquilo ali era muito estranho. Ser filha, pra mim, era muito estranho. A minha mãe cuidar de mim, eu não tinha registro, sabe? Por que ela tá fazendo isso? Então perceba que ali foi claramente uma situação que demonstrava que eu estava fora de lugar. Que era, eu não preciso dos meus pais. Eu dou conta de tudo sozinha. E eu não tô querendo dizer aqui que você, como filha, tem que ir lá, mãe, pai, me ajuda. Não, porque também tudo em excesso é ruim. Tudo em excesso é desequilíbrio. Mas o que eu quero dizer é que por muito tempo eu tive que dar conta de tudo sozinha, que eu me coloquei nesse lugar de autossuficiência. E aí, quando minha mãe quis fazer um movimento para mim, de eu sou sua mãe, eu cuido de você, eu não sabia receber. E o quanto de nós, mulheres, não sabemos receber. Porque se a gente não consegue receber um presente, um carinho dos nossos pais, a gente também não sabe receber da vida. E o quanto receber da vida nos traz alegria, nos dá alegria, mas como nós não estamos acostumadas a viver na alegria, sou estranho. E o quanto muitas vezes nós nos sabotamos quando estamos na alegria. Quando as coisas começam a dar certo, só que eu não me acho merecedora para esse fluxo das coisas que estão dando certo. E eu vou lá, não, vou dar um jeitinho de estragar tudo aqui. E estraga.
e bota tudo a perder mais uma vez. Que por mais que você não queira viver no fluxo do menos, na escassez, no mau relacionamento, você dá um jeito de se colocar exatamente no seu lugar, nesse lugar. Porque é o que você conhece, é o que está registrado em você e é o que o seu inconsciente busca incessantemente. Por mais que você diga, Bre, tá louca. Você tá louca, não é isso que eu quero pra minha vida. Mas é isso que você consegue na sua vida. Porque é o que está registrado. E o que você precisa? Começar a virar chavinhas e trazer novos registros, novos movimentos. E a alegria, ela é o maior sinônimo desses novos movimentos. Porque quando você consegue sentir paz no caos, significa que você está no seu lugar e que você está dentro de um fluxo de confiança, está dentro de um fluxo de movimento. Que eu tanto falo, movimento gera movimento, movimento gera movimento. É sobre isso. É sobre isso. Você se sentir pertencente, você estar pertencente, você estar no seu lugar. E principalmente se permitir receber da vida. Entregar para a vida, servir para a vida e receber da vida. Porque se você também só entrega, só entrega, só entrega, só entrega, só entrega, só faz para todo mundo, só carrega peso para todo mundo, você está fazendo demais. E isso desequilibra o teu campo. Não tem equilíbrio de troca e aí você vai perdendo o teu entusiasmo pela vida. Você perde a pulsão de vida, o brio, o movimento, aquilo que preenche o teu peito, sabe? Que, nossa, tô no meu lugar. É o que eu escuto das minhas alunas quando as coisas começam a ir pro lugar. Eu estou no meu lugar. Eu posso ser eu. Nada é mais alegre do que quando você se dá a permissão para ser você. Porque quando você não consegue sentir felicidade em ser você, em quem você é e o que você tem, você está totalmente desconectada, fora do lugar. É como se tivesse tudo errado e de fato está. Agora começa a colocar cada coisinha no seu lugar. Vai fluindo. Vai ajeitando. Tá, 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 tá. Que nem um armário bagunçado, sabe? Que você abre ali, meu Deus, não sei nem por onde eu começo. Começa por uma prateleira. Tira tudo, vai dobrando, vai ajeitando. O que não serve, tira, joga fora, doa. O que serve, dobra bonitinho e coloca lá, no lugar. Vai para a segunda, para terceira prateleira. De repente, está tudo no lugar. Não dá um ar de leveza, de cara, que delícia olhar para isso aqui? Essa é você olhando para sua vida quando as coisas estão no lugar. Quando você tá no seu lugar. Faz sentido isso? Faz sentido? A alegria é para ser um efeito natural da vida. A alegria é um efeito natural da vida. Quando estamos alinhadas com a vida. E eu sei que tá, eu não sei o que você está vivenciando aí, não sei como é que tá o seu momento de vida, não sei se você já tá se alinhando, colocando as coisas no lugar, arrumando as suas prateleiras, ou está tudo uma bagunça ainda. Mas é possível sentir essa alegria. E anos atrás, quando eu vivenciava a bagunça do meu armário, eu ficava assim, quando que eu vou encontrar paz? Será que um dia eu vou conseguir sentir paz dentro do meu coração?
Será que algum dia eu não vou ficar ansiosa pensando em dinheiro e pagar conta e nos boletos? Gente, quer ver desconexão com a alegria e com a vida? É ficar pensando em conta pra pagar. É ficar pensando se você vai ter o dinheiro ou não pra pagar suas contas. Aqui, ó, é o grande ponto de desconexão com a vida e com a alegria. E aí, quem tá muito preocupada com dinheiro, tá na ansiedade, tá no nervosismo, tá na preocupação. Aonde se dá espaço para alegria quando se tem preocupação? E o maior imã de dinheiro é a alegria. Por isso que eu coloquei aqui, ó, plena semana, alegria chama dinheiro. Porque eu comecei a falar disso na palestra sábado. E eu falei, cara, eu nunca fiz uma live disso. Vou fazer uma live. Vou fazer uma live, depois eu gravo, né? Eu já aproveito, já gravo, já vou colocar lá no meu YouTube. E existe uma escala vibracional, uma escala de frequência dos sentimentos, que alegria, gratidão são as que mais possuem vibração. E a energia do dinheiro, o dinheiro é puro fluxo de vida. Dinheiro é puro fluxo de alegria. Então, se você consegue se colocar nesse estado de alegria amada, pessoas gostam de pessoas alegres. Dinheiro gosta de pessoas alegres. Seu negócio vibrando alegria, abundância. Você consegue imaginar isso no teu corpo, essa vibração? Talvez não. Talvez não. Talvez você consiga imaginar, mas ainda não sentir. E tá tudo bem. A gente está começando um trabalho aqui. Porque anos atrás eu não conseguia. Anos atrás, para mim, era muito difícil pensar num fluxo de alegria, de calma, de tranquilidade. E é um processo que a gente vai vivenciando de permissão total, permissão total. E envolve aprendizado, envolve se conhecer. Mas o quanto, de fato, se conhecer te permite estar numa alegria só de viver. E eu trago muito também que a alegria está muito conectada com a gratidão. Gratidão e alegria. Vocês podem olhar, tá? Coloca aí, escala vibracional dos sentimentos. Você vai ver gratidão, alegria, estão lá juntinhas no topo das altas frequências. Então, quanto mais grata você é, mais alegre você fica e mais na frequência você fica. Frequência de prosperidade, que não é só dinheiro. Prosperidade vai muito além de dinheiro. E aí as coisas começam a acontecer. E cliente começa a te mandar WhatsApp, querendo agendar horário com você. Do nada, coisas vão acontecendo, oportunidades vão aparecendo, e você fica, caraca, esse negócio existe, existe porque eu vivo isso. E tem horas que eu fico, caramba, obrigada, Deus, meu Deus, gratidão. Como é que é? Ai, como é que fala? A Roots, né? A Roots motivacional. Mas é verdade, gente. É pura verdade. Eu já contei aqui uma época da minha vida que eu estava vivenciando uma transição e foi na época que eu comprei meu primeiro apartamento. Assim, eu abri o meu primeiro estúdio de 120 metros quadrados. Era a época que eu trabalhava com sobrancelha. Quem vai ver esse vídeo aqui depois, essa aula depois aqui no gravado, só para contextualizar, né? Que nem agora tem pessoas aqui do Brasil inteiro chegando, então preciso contextualizar as situações. Mas o que acontece? Foi ali em 2019, eu trabalhava com micropigmentação, eu tinha passado por um momento da minha vida de separação, eu estava começando, me reerguendo e tudo mais. E aí, eu lembro que eu tinha recém montado o meu estúdio, uma sala de 120 metros quadrados,
paguei toda a reforma à vista, porque eu fazia dinheiro. Eu entrei numa frequência, assim, muito do meu lugar, respeitando, assim, de onde eu vim, deixando os meus pais com as questões deles, que era uma época que eles estavam vivendo uma separação e me colocava demais no meio dos meus pais. Foi um momento que eu lembro, assim, que eu soltei e olhei pra mim, comecei a cuidar de mim, do meu relacionamento, que nisso eu comecei a namorar com o Cal, meu atual marido. Então foi um momento que eu estava vivenciando muitas coisas, que eu coloquei a atenção para mim. E aí tava nessa sala e nisso eu morava com a minha atual sogra, né, a mãe do Cal. E a gente estava no movimento de comprar nosso apartamento, a gente queria crescer e tudo mais. E eu lembro, eu sou muito de colocar, imaginar aquilo que eu quero, né? Então eu faço um mapa dos sonhos, ou começo a pesquisar coisas para plantar na minha mente aquilo que eu quero, né? E aí eu lembro que eu queria muito um apartamento no terceiro andar. Não queria um apartamento muito grande, porque tinha que caber na minha parcela, né? E eu não queria muito grande porque eu queria cuidar da minha casa. Não queria contratar ninguém para limpar minha casa, não queria pagar um condomínio alto, enfim. Pois bem, comecei a pesquisar o que eu queria. Pois em um momento, assim, ó, muito. É louco, porque contando parece que é inacreditável, mas as coisas acontecem. Eu lembro que um dia à noite, antes de dormir, eu tava muito naquela, eu quero um apartamento, eu quero um apartamento, eu quero um apartamento. E eu comecei a pesquisar, e eu pesquisava demais no LX e tal, tal, tal. Aí eu coloquei no buscador ali que eu queria um apartamento de 3 quartos. Minto, desculpa, um apartamento. 3 quartos é o que eu moro hoje. Na época eu queria um apartamento com suíte. Pequeno com suíte. E aí apareceu um link lá que eu nunca tinha apertado na minha vida. Cliquei, pois eu encontrei um apartamento que eu queria. Absolutamente do jeitinho que eu queria. E eu fui. E nisso. Ai, gente, eu tô esquecendo uma parte aqui da história. O que que acontece? Antes de eu entrar nesse link, eu já tinha achado o apartamento que eu queria no OLX, pois fomos visitar o tal do apartamento. Nós queríamos comprar o apartamento. Tinha um apartamento, eram 2 blocos, era um bloco um do lado do outro. Nesse bloco aqui tinha um apartamento no terceiro andar que a gente foi visitar. A gente gostou, a gente queria comprar. Só que um casal tinha ido no dia anterior e tinha dito sim antes da gente. E aí a gente não conseguiu comprar esse apartamento. E aí eu, naquela vibe, não, eu quero, eu quero, eu quero, é isso que eu quero. E continuei fazendo a minha vida, atendendo os meus clientes, confiando, né, que ia dar certo, tudo mais. Pois, um dia à noite, eu pensando, eu quero, eu quero, eu quero, eu coloquei lá, apartamento, com suíte, tal, tal, tal. Entrou um link que eu nunca tinha visto, pois apareceu um apartamento desse bloco aqui no terceiro andar. E aí, na hora, eu já mandei mensagem pro corretor que estava ali. No outro dia de manhã, o corretor já me chamou. Brenda, você quer ver hoje, meio-dia, tal? Vamos ver. Fui. Só fui ver, porque eu já sabia, eu já conhecia, porque eu tinha ido no outro bloco. Eu cheguei lá e falei pra ele, eu quero. O corretor nem acreditava, porque o apartamento desse bloco aqui, ele tinha recém entrado na cartilha lá dele, de apartamentos. Então, ele achou até que era meio que um golpe que eu queria dar nele. Porque assim, cara, ninguém compra um apartamento assim, tipo, entrou aqui, hoje, amanhã eu já tô vendendo apartamento. Imóvel demora um pouquinho mais pra vender, não é? Só que assim, ó, tudo no universo já estava se alinhando. Por isso que eu falo que a minha visão sistêmica ela vai muito além da visão sistêmica. Porque eu gosto da lei da atração, eu gosto de cocriar as coisas, eu gosto de pensar muito além, né, porque a nossa lealdade inconsciente ela é uma das esferas, uma das partes que conduzem a nossa vida. Então, se eu olho para a minha trajetória, se eu olho para tudo que eu vivenciei, consigo honrar a minha história, consigo dar um bom lugar para tudo que aconteceu, consigo olhar para meu pai e para minha mãe com humildade e dizer, ok, vocês me deram a vida, agora eu faço algo de bom com isso e vou para a vida. Vou para a vida, vou trabalhar, eu vou me puxar, eu vou me posicionar com alegria, com pulsão de vida. Eu vou começar a pensar nas coisas que eu quero. Se lá atrás os meus pais não tiveram a oportunidade de me dar, tudo bem. Eles me deram o que eles podiam na medida que eles podiam, o que eles sabiam. Agora eu me puxo. Agora eu faço por mim.
E aí, gente, deu tudo certo lá no apartamento. De repente, eu continuava atendendo e o dinheiro brotava. Vocês não têm noção. Eu paguei todos os móveis do meu apartamento à vista. E eu falo eu paguei porque na época eu empreendia, né? Eu tinha lá o meu estúdio de beleza e o cara era CLT. O cara tinha um salário. Eu fazia a grande massa de dinheiro. Então eu lembro que teve um dia que a gente foi comprar o sofá, a gente foi comprar as coisas da sala, que eu lembro que deu R$ 7.000. E aí o vendedor perguntou pra mim, você vai querer parcelar? Eu falei, não, vou pagar à vista. Que o cara ficava assim, cara, eu não, paga à vista, vai. Tem dinheiro aqui, paga à vista. Você tem noção que é isso? Isso é estar num fluxo de alegria. E eu sei que você deve estar pensando aí, Bre, mas quando você tá bem, quando você tá nesse momento maravilhoso, é difícil ficar triste. Óbvio. Isso é óbvio. É muito óbvio. Quando tá tudo bem, é super fácil ficar alegre. Quando tá tudo bem, é super fácil. Gratidão, Deus, pela minha vida. Gratidão pelas oportunidades. E aí que tá o seu grande desafio. Quer sair da merda? E agora eu vou ser bem incisiva, bem pontual e bem dedo na ferida, que é aí que está o desafio. De olhar para o menos que você está vivenciando e tomar uma decisão. E se posicionar. Todo mundo adora falar sobre posicionamento, não é? Se posiciona na tua vida, amada. Se posiciona no sentido de que eu sou filha dos meus pais, eu não sou mais criança, eu não sou mais uma bebê berrona, birrenta, que fica esperando aquilo que eu não recebi dos meus pais, né? No sentido de não recebi, a minha vida é uma merda, porque eu não recebi. Meus pais não me deram. Você já parou para olhar qual era o momento de vida dos teus pais quando eles te tiveram? Ah, mas eles podiam ter feito outras escolhas. Você também pode fazer outras escolhas. E o que você está fazendo da tua vida? Eita. Acho que agora eu fui longe demais, né? Acho que agora eu fui longe demais. Acho que agora eu fui longe demais. Mas não é? Mas não é? Toma. Eles podiam ter feito diferente. Podiam. Mas eles eram o que eles sabiam. E hoje o que você sabe? O que você escolhe fazer diferente? E o quanto você escolhe fazer diferente, se posiciona para fazer diferente. Porque uma coisa também que não dá é para ficar usando bengala de que, ai, não, mas eu tô no meu processo. Aprende e vai. Aprende e vai. Testar, testar, testar. Da vida. E isso é o fluxo de bril. Isso é o fluxo de pulsão de vida. Isso é movimento. Isso é se colocar em alegria. Entende? Faz sentido? Então, quanto mais você se posiciona no seu lugar de filha, perante os meus pais, eu sou pequena, perante a eles são grandes, eu sou pequena, eu recebi o que eu tinha para receber e pronto, acabou. É isso, aceito, e a partir daquilo que eu recebi, eu faço algo de bom. E o que é o que eu recebi, eu faço de algo de bom? Porque, Bre, eu não tenho herança, eu não tenho dinheiro, meus pais não me deram dinheiro. Não tô falando disso, amada, abençoada. Eu tô falando do algo de bom que você recebeu, é a vida. Porque se não fosse o teu pai abençoado, a tua mãe abençoada se unirem,
você não existiria. Independentemente se foi uma noite, independentemente se foi um caso, independentemente se foi até uma traição. Ai, Bre, eu sou filha de adultério. Eu sei que você carrega coisas pesadas. Muito provavelmente você carrega coisas pesadas em relação à tua história. Mas se você conseguir, o que eu falei no início da live, ao invés de olhar o copo meio vazio, olhar o copo meio cheio, o quanto da tua vida vai ser modificada. E não é porque alguém vai vir te salvar, não é porque alguém escolheu por você. Não, você escolheu. Você se posicionou, você se coloca nesse lugar. De pai e mãe, humildemente, eu agradeço pelo que eu recebi. E agora eu faço algo de bom com isso. Faz sentido? E o quanto você vai fazendo algo de bom com isso, com consciência e presença. Eu falo muito para as minhas alunas, lá do portal principalmente. Consciência e presença, consciência e presença, consciência e presença. Então, se você tá num momento que você não tá conseguindo sozinha trazer essa alegria, primeira coisa que você tem que fazer é fazer um scanner na tua vida. Onde está faltando alegria? Onde está pesado? Aonde está bagunçado? Aqui no meu armário, minhas prateleiras. Que prateleiras estão precisando de uma limpeza aqui? O que eu preciso tirar fora, doar, jogar fora e começar a colocar no lugar? Segunda coisa, não tá conseguindo sozinha? Busca ajuda. Aqui tem um portal, aqui tem processo terapêutico, aqui tem a alma do negócio. Caminhos tem. Só que, claro, os caminhos envolvem o quê? Investimento. Tempo, energia e dinheiro. E aí a energia, ela vem junto com essa vontade de arrumar esse armário. Tempo é dedicação. E dinheiro, adultas precisam investir. Independente de valor, tá? Mas adultas investem para o seu crescimento. Então, para você entrar nesse fluxo de alegria, talvez você vai ter que dar uma boa organizada no teu armário. Talvez não, certeza absoluta. Absoluta. Porque a alegria é um estado de fluxo natural quando você está no seu lugar. E viver na alegria não significa que não tem problema, não significa que não tem desafio, não significa que não tem coisa para arrumar com o cliente, coisas para organizar na empresa, não significa. Porque achar que a alegria é uma utopia de que você não vai ter mais problema, também é uma expectativa infantil. Porque só a criança acha que não existe problema. Só a criança vive no mundo da Disney. Adulto encara. E não significa que não vai ter momentos que você vai querer chorar, que você vai querer voltar pro útero da sua mãe. Acontece, gente, é a vida. Só que a adulta vai lá, então tá, agora eu vou derreter um pouquinho aqui. Derrete o que tem que derreter, daqui a pouco você volta de novo. Volta mais forte. Ser adulta é também se perceber nesses momentos de vulnerabilidade, se permitir derreter. Derrete. Ó, tô derretida aqui, ó, tô deprimida, vou comer meu brigadeiro, vou assistir minha série aqui, vou chorar e daqui a pouco eu volto. Deixa só eu dar meus 5 minutos aqui, que eu tô precisando desse momento, daqui a pouco eu volto. Faz sentido? Então, maravilhosas,
Vamos olhar para a alegria. Vamos olhar para as coisas boas que a gente tem, para as oportunidades que a gente tem. Porque se você está aqui, quase 9 horas da manhã, com o celular na mão e com a internet ligada, você já tem um mundo de possibilidades aqui. Você já tem um mundo de possibilidades de prospectar clientes novos, de fazer conteúdo, de mover o teu negócio. Porque muita gente fala, ai, meu problema é que se eu tivesse mais dinheiro, tava tudo certo. Meu problema é dinheiro. Não. Seu problema não é dinheiro. A raiz é muito mais embaixo. Mas agora eu já tô quase 1 hora aqui falando, não vou voltar 5 casas. Você assista de novo essa live e assista todos os conteúdos que tem lá no YouTube, porque tem muita coisa lá. Lá tem muita coisa no gratuito para você expandir a tua visão e a tua mente. E além. Porque Deus te chamou para viver uma vida em abundância. E a alegria faz parte disso. Então, saindo dessa live aqui, primeira coisa que você faz, vai olhar para tudo o que você tem e agradecer. Já começa agradecendo. Pela tua cama quentinha, pela tua casa segura, pelo teu trabalho, pelas tuas clientes. E agradece por aquilo que você ainda não tem, mas que você quer. Faturamento de 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil. Eu agradeço. Porque lembra do meu apartamento que eu acabei de contar? Quando não tinha, eu já agradecia no meu caderno de gratidão. Gratidão pelo imóvel que eu estou comprando. Tem aqui, ó, gente. Caderno da gratidão, esse aqui, ó. Eu coloco, ó. Ah, esse aqui é uma cartinha de cocriação pro universo. Sou dessas. E aqui, ó. Agradeço por tudo vir a mim com facilidade, alegria e glória. Isso aqui é uma frase da Barra de Axis. Ó, agradeço por tudo sempre dar certo pra mim. Agradeço por meu filho, por seu sorriso, pela sua saúde, pela nossa segurança. E vou agradecendo, 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 agradecendo. Então sai dessa live e começa a agradecer. Gratidão te dá um grande estado de alegria. E alegria chama dinheiro. E dinheiro chama oportunidade, chama mais cliente, mais clientes, no plural. E aí, tudo isso também te chama para o quê? Para um novo lugar de postura. Que pessoa você se torna quando você ocupa novos lugares? Você está disposta a se tornar uma nova mulher? Você está disposta, muitas vezes, a deixar algumas pessoas saírem da tua vida porque elas não são mais compatíveis com esse novo lugar que você quer alcançar? Para crescer profissionalmente, eu tive que deixar algumas amizades ir embora, que não faziam mais sentido com aquilo que eu queria. Para crescer como mulher, eu tive que abandonar alguns hábitos. Para incorporar a visão sistêmica na minha vida, a minha espiritualidade, o meu olhar para Deus, todos os dias eu sou convidada a deixar velhos hábitos para trás. Um deles é falar mal de pessoas. Um deles é ter opinião sobre a vida dos outros. E o quanto vários momentos me convidam a voltar a ser o que eu era. Mas eu escolho todos os dias honrar a minha trajetória, honrar de onde eu vim, honrar a minha ancestralidade no amor. Porque nós todas temos um grande registro de escassez.
mas eu escolho fazer algo de bom com isso. Todos os dias eu sou convidada a permanecer na dor, mas eu escolho agir no amor. E talvez isso aqui que eu tô falando pra você não esteja ficando tão claro. Que isso aqui já é um conteúdo sistêmico um pouquinho mais profundo. Mas vai lá. Vai lá, assiste as aulas no YouTube, vai maratonando os vídeos. Se você puder andar um pouquinho mais profundo, venha. Sempre tem lugar para mais um. Que nem coração de mãe. Logo a gente vai ter um processo terapêutico aqui bem legal. Para quem quer olhar para si em grupo. Então, se você já tiver o desejo de começar esse movimento, de entender mais sobre o honrar pai e mãe, sobre olhar para o dinheiro, relacionamento, a gente vai fazer. Já manda um eu quero saber mais lá no direct, porque vai ser um grupo terapêutico muito bom. E vamos buscando, né? Vamos buscando formas de caminhar sozinhas. No sentido de autonomia. Não no sentido de eu preciso sempre estar escorada no meu marido, escorada no pai e mãe, ou escorada nos meus próprios problemas. Para ter autonomia, a gente precisa de conhecimento. Consciência e presença. Tá? Então fica o convite. Fica o convite. Sempre tem um caminho a ser seguido. Uma abençoada semana para você. Que o teu dia seja esplêndido, que a tua semana seja esplêndida, que tenha muita prosperidade, muita abundância, muita alegria. E escolha alegria. Escolha honrar de onde você veio com muita alegria. Escolha fazer algo de bom com o que você recebeu. Ok? Tchau, tchau. Até a próxima.